Piauí é maravilhoso e tem muita coisa boa aí pra gente compartilhar sempre junto com vocês, né? Agora, você que tá acompanhando a gente sabe que toda quarta-feira também tem o nosso quadro Papo Animal. E claro que hoje a gente vai trazer um assunto, meu Deus do céu, que vocês pediram também pra gente trazer e compartilhar com vocês. Vamos de alerta, né? Você que tem pet em casa, a obesidade aí é um problema, um mal para a saúde, né? Os humanos e também os pets. Então, tutores de cães e gatos têm sim que ter atenção, viu? Pets que estão acima do peso podem desenvolver as mesmas doenças que nós humanos, que os seus tutores, isso mesmo. E para isso a gente tem que ter mais atenção à alimentação. Vamos saber um pouco mais hoje no nosso quadro Papo Animal. E você que já tem a sua pergunta, manda mensagem pra gente pelo 9411-7777. Papo Animal, tá no ar. Oferecimento Distribuidora Mundi e Vida Distribuidora. Tá aí, hoje a gente conversa com o nosso médico veterinário, Bruno Rodrigo, da nossa Vida Distribuidora, falando sobre obesidade pet. Mas antes a gente preparou um VTzinho falando sobre esse assunto e a gente quer que você aí de casa acompanhe junto com a gente. Solta aí. Sinal de alerta para a obesidade. Você sabia que a obesidade não atinge só os humanos? Cães e gatos também sofrem de obesidade, má alimentação, sedentarismo. Os donos estão preocupados e não sabem o que fazer. Hoje, no nosso quadro Papo Animal, vamos falar um pouco sobre esse assunto e dar dicas de como evitar a obesidade em pets. Nada de ficar parada. A Lua é uma pug com 3 anos de idade, mamãe de 3 filhotes e casada com o Sol, bem meiga, dengosa e muito danada. Mas o que afeta a Lua é a obesidade. Atrapalha um pouco em suas atividades. A Cleia Loyola, dona da Lua, fala que é complicado a rotina e fala sobre a sua alimentação. E a rotina da Lua, ela passa o dia todo com a avó dela, no caso a minha mãe, junto com o Sol e a Vênus. A Lua, ela é bem tranquila, é uma moça muito comportada, né, Luzinha? Sossegadinha, em compensação o Sol e a Vênus são bem danadinhos e a Lua geralmente só come ração e frango desfiado. Uma pesquisa realizada com tutores de cães e gatos no Brasil, na China, na Rússia, no Reino Unido e nos Estados Unidos revelou estimativas alarmantes. 59% dos cães e 52% dos gatos estão acima do peso. Em contrapartida, apenas 1/4 desses tutores descreve o seu pet como obeso, o que é ainda mais preocupante, já que deve partir dos tutores o controle da alimentação. As grandes causas da obesidade em pets ocorrem muito pelo sedentarismo, alimentação inadequada em excesso, castração, problemas hormonais, diabetes, entre outras. A grande diferença, porém, é que cães e gatos domésticos não podem escolher sozinhos o quanto vão comer e se mexer. Precisa contar com os tutores, tanto na prevenção como no controle da obesidade. Minha gente, tá todo mundo aqui passado. Cleia, mulher, o que tu tá fazendo com a Lua, mulher? A Lua, meu pai do céu, é porque disse que já perdeu peso, né? Doutor Bruno, nosso veterinário de hoje, falando sobre obesidade. Gente, quero que vou convidar você aí de casa também, já mandar foto dos seus doguinhos aí que estão acompanhando o programa, tá? Dá um puxão de orelha neles que eles estão comendo demais. Mas, doutor, realmente é um mal que está aí acometendo muitos animais de estimação, né? Os tutores estão aí desregrando na alimentação deles. Sim, a obesidade está cada vez mais comum, né, na rotina dos pets. Por que ela está tão comum assim? Por conta da negligência dos tutores em relação à quantidade de ração que deve ser ingerida diariamente. Normalmente, nos sacos de rações tem dizendo de acordo com o peso e com o porte do animal e com a idade do animal, quanto ele deve ingerir por dia. Aí, às vezes, o tutor não se atenta e coloca uma quantidade a mais ou coloca à vontade. E as rações de hoje em dia, elas são muito palatáveis. O animal, normalmente, era para ele ingerir a quantidade calórica que ele
tem a necessidade diária e parar de se alimentar. Mas como essas rações são tão palatáveis, o animal continua se alimentando. Sem contar com a introdução de petiscos, de alimentação caseira, a falta de exercícios, tudo isso culmina nessa obesidade tão comum hoje em dia. É muito relacionado aos seres humanos, né, doutor? Tá muito relacionado, muito igual. É muito parecido. Muito parecido, Muito né? parecido. Bom, a gente percebe também que os tutores, quando a gente coloca a raçãozinha e eles não comem, os tutores deixam lá a ração e às vezes colocam até mais, né? Isso pode ser o tipo, o animal, o gato, o cachorro chamando a atenção para ter mais comida? Sim, esse comportamento que a gente chama de comportamento de súplica, que o animal fica insistindo em pedir alimentação, tanto a alimentação caseira que não é a mais indicada, é uma questão de comportamento. O animal se acostumou com aquilo e fica nisso. O ideal é que o tutor tente colocar esse animal novamente na ração. Rafael, minha gente, tá vendo, mamãe? A senhora tá vendo, mamãe? O que o Rafael se tornou, mamãe? Fala nisso, deixa eu mostrar o Rafael pra vocês. Tá pronta, Brígida? Olha, meu Deus, olha esse gato. Tá, não, mas olha o tamanho desse gato, gente. Vocês estão vendo aí na telinha. Deus o livre que o Rafael ainda não tá desse tamanho, doutor. Mas tá quase, minha gente. Porque do tanto que esse gato come. E como que a gente pode observar, doutor, que a gente tem que ter um cuidado e uma atenção quando esse cachorro, esse gato tá acima do peso? Assim, na rotina da medicina veterinária, o método que a gente usa para saber se um animal está acima do peso, a gente usa uma tabela, que ela é a tabela de score de condição corpórea. Nessa tabela, a gente vai observar pela inspeção e pela palpação. Na inspeção, o que a gente vê? A gente vê, o ideal seria o quê? Que esse animal tivesse, logo após, vivendo ele do dorso, logo após das costelas, uma cinturinha. Que não fosse redondinho, que tivesse aquela cinturinha. E, além disso, na palpação a gente tem que sentir bem, face as costelas, sentindo uma pequena camada de gordura. Aí a tabela ela varia de 1 a 9, sendo 1 muito magro e 9 muito obeso. Muito obeso. A gente viu na reportagem os cachorrinhos da Clea, né? Uma parceira nossa aqui. E a gente viu que a raça dela é um pug. E o pug, por si só, já tem uma predisposição a engordar. Tem raças que têm mais de predisposição do que outras ou não, doutor? Eu falo isso, gente, porque eu também já tive pug, né? Então eu via que tinha tempo que meu Frederico estava bem gordinho, tinha tempo que ele já estava, a gente via que ele estava mais magrinho, né? Mas essa raça é uma raça que já tem mais predisposição ou não, doutor? É mito ou é verdade? Não, com certeza. Tem muitas raças que têm mais predisposição a desenvolver a obesidade. Tanto as raças pequenas como o pug, por exemplo, como raças grandes também. É muito comum. Que raça grande, doutor? Fila. Né? Eu tenho um Golden também, que Golden ele tá também, muito também, comum. né? Muito tá vendo, comum. mamãe? Mamãe, pelo amor de Deus. Quando eu chego lá, eu já vi brigando, é o Rafael e o Woody, minha gente. Estão dois redoleiros, ó, desse tamanho. De tanto comer, doutor, pelo amor de Deus. E aí vem a pergunta: o que fazer quando esses animais estão acima do peso? O que é indicado? Reduzir o peso desse animal justamente porque a obesidade ela é considerada uma enfermidade. Ela não é apenas ali um sobrepeso que o animal pode estar saudável, com as taxas direitinho, com os exames tudo ok. Mesmo assim, ela é uma enfermidade porque a obesidade ela se caracteriza como uma inflamação crônica, que vai predispor esse animal a problemas respiratórios, problemas cardíacos, articulações. Então pode ter animal obeso que esteja saudável? Não. Não, né? Zero, viu, gente? Então zero possibilidade, né, doutor? Ele pode estar com as taxas tudo direitinho, mas só que ele tem uma enfermidade com ele tem uma inflamação crônica presente. Ih, tá vendo aí? Que vai predispor a neoplasias e vários outros problemas. Entendi. E para controlar esse sobrepeso do animal, deve ser implementada uma dieta específica, uma dieta hipocalórica. Que nessa dieta vai ter uma baixa concentração de gordura. Gente, é hipocalórica, né? Não é hipercalórica, não, porque senão ele vai engordar mais, meu povo. É uma ração com um teor de caloria mais baixo. Vai ter pouca gordura, uma quantidade menor de gordura, vai ter um carboidrato com a digestão mais difícil para esse animal não se alimentar e já digerir logo o carboidrato e já gerar energia, assim, porque o ideal é que esse animal perca a gordura, né? Vai queimar essa gordura. Então, o carboidrato é a primeira predileção das células
para energia. Aí segundo a gordura. Então, esse carboidrato sendo um pouco mais difícil de ser digerido, a gordura vai ser queimada. Perde gordura, não massa muscular, né? É muito parecido com os humanos, né, doutor? Sim. O que vai ter nessa ração para não perder massa muscular? Para compensar, vai ter uma proteína alta. Nos cães em torno de 32% e nos gatos em torno de 42% de proteína. Para justamente não perder a massa magra. O que é o ideal? Que esse animal, para cães, perca 1 a 2% no máximo do peso dele por semana. Se perder mais do que isso, já pode não perder de forma saudável. Olha só, a gente E tem que para ter gatos, atenção. 1%. 1% para gatos, Isso. né? Por isso é bom também ter um acompanhamento veterinário, né, doutor? Sim, o veterinário que tem que indicar, acompanhar direitinho esse processo de perca de peso, porque tem que ser uma perca de peso saudável. Bom, doutor, gente, você que tem em casa também, se quiser mandar pergunta e fotos dos seus animais de estimação, pode ficar à vontade, tá? 9411-7777. Antes da próxima pergunta, deixa eu mostrar aí Rafael e Udi para você aí de casa. Olha aí, gente, Rafael e o Udi, meus 2 filhos, aí é o Rafael, presta atenção. Rafael, ele tá com aquele bucho embaixo, não tem aquele bucho extra embaixo já? Sim. Eu disse, mamãe, isso aí tá obeso, já tá ficando obeso, mamãe. Aí é o Rafael, eu adotei, e o Woody eu ganhei, gente. O Woody também, olha o tamanho que tá o Woody, gente. Vocês pensam que isso é cabelo, mas não é. É gordura. O Woody é o cachorro, bota aí o cachorro. Ó, aí é o Woody, gente. Aí é meu filho Woody, os 2. O Rafael é de um jeito que ele não pode ver a vasilha dele da comida seca, que ele vai lá onde a gente chama para comer. Isso já é um vício do gato só para ficar comendo, né, doutor? O gato, ele tem esse hábito de se alimentar várias vezes durante o dia, diferente do cão, que já pode se alimentar em torno de 2 vezes, 3. Mas o gato, ele já tem essa maneira natural dele. Só que eles também, quando ficam mal acostumados, eles ficam sempre pedindo. Sabe que o tutor vai lá ficar com pena e vai colocar, então ele vai lá. Pra eles tá muito fácil, Ele vai né? lá dar aquela miadinha, ficar passando o rosto, passando o rabo. É desse jeito, para receber a gente. ração. Safado, né? Mas, doutor, e os tutores que introduzem no seu animal de estimação a alimentação natural? Como que pode ser feito essa reeducação alimentar? Olha, a alimentação natural já seria uma coisa um pouco mais complicada. Não que não possa ser feita, mas esse tutor ele deveria marcar uma consulta com o veterinário, que é nutricionista. Esse veterinário vai calcular direitinho a dieta, a quantidade que ele deve ingerir por dia, para ter uma alimentação equilibrada e balanceada do nível que uma ração... que uma ração dispõe, né? Então, por isso que é uma coisa um pouco mais complicada. E por isso que sempre indica a ração seca, justamente para ter esse controle mais fácil, né? Não ter que ir no veterinário e... Isso é mais fácil de você estar fazendo essa mudança alimentar em casa, né, doutor? Com o seu animal de estimação, né? Tá acompanhando, na verdade. Sim. Então é isso, gente. Vamos ter mais atenção, doutor. Aqui chegou uma pergunta perguntando se eles podem ter morte súbita. Dependendo do que eles desenvolverem, né? Pode ter sim, se desenvolver problema cardíaco. Mas normalmente é um processo lento, gradual, e vai perceber algum sintomazinho que vai chamar atenção e ir até o veterinário e resolver esse problema ou diagnosticar. Né? Que doenças o animal de estimação pode ter, doutor, decorrente da obesidade? Diabetes, que é muito comum, doenças endócrinas, hiperadrenocorticismo, pode ter problemas articulares. Por exemplo, cães como pastor alemão, Rottweiler, que tem muita predisposição a ter displasia coxofemoral, o sobrepeso ele ajuda muito nesse processo. Doenças respiratórias, como em cães pequenos, colapso de traqueia, que é comum. Nossa, gente. Então, tem muitas doenças que podem ocasionar devido ao sobrepeso, né? Exatamente. Gente, tá aí, ó. E outra coisa, os humanos que eu tô falando, né? Os tutores, nós, seres humanos mesmo, às vezes tomamos remédios que ajudam nessa questão do sobrepeso. Também tem remédios destinados para animais ou não, doutor? É só realmente a gente estar de olho na alimentação e no exercício físico? Tem os nutracêuticos, né? Mas a maioria das rações de obesidade, elas já até contém esses suplementos nela. Por exemplo, a ração da Equilíbrio, ela vai ter a L-carnitina, que é uma amina quaternária que vai
auxiliar a gordura a entrar na mitocôndria, fazendo com que essa gordura gere energia, que queime essa gordura. Vai ter também o picolinato de cromo, que vai ajudar a insulina a levar a glicose para dentro da célula e assim gerar energia. Mas todos são medicamentos prescritos por uso veterinário, pelo acompanhamento do médico veterinário, né, doutor? Sim, sim. Então é muito importante a gente estar sempre frisando, viu, gente? Porque você, mas é meu cachorro, eu vou comprar um remédio aqui, vou dar pra ele. Não, aí depois ele morre, aí depois. Sim, aí essas rações são até chamadas de rações prescritivas, que geralmente a pessoa não chega... comprando assim aleatoriamente, o veterinário, né, doutor? que prescreve, aí vai lá e compra. Entendi. Olha, tem uma sugestão aqui de uma telespectadora, aí já vem até uma pergunta, né? Bom dia, Stephanie, eu acho que eu vou optar por um vira-lata, porque até eu tô acima do peso, ela tá falando aqui, né? Um vira-lata bem cuidado é lindo também, bem mais fácil de criar. Aí vem a pergunta, cachorros sem raças definidas, eles são realmente mais fortes, eles são menos propensos a ter obesidade, é mito ou verdade? É uma coisa mais ou menos, assim, na questão da obesidade, nem tanto, isso não pesa tanto. Mas o cachorro vira-lata, por ele ter várias misturas genéticas, ele já pode ter a resistência maior para algumas enfermidades. Mas no caso da obesidade, se ele comer muito, claro que tem raças que têm mais predisposição, mas se ele comer muito, ele pode desenvolver obesidade do mesmo jeito. Não importa a raça, então, né? Pode ser importa. sem raça definida, pode ser de raça, pode ser pug, não importa, todos podem sim obter uma obesidade se o tutor não tiver atenção a eles. Isso. Então é isso, gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, gente. Vamos ficar de olho aí nos nossos doguinhos. Então, a gente tem que ter horário certo para botar ração. Não comeu, tirou. Assim, no caso de gato, a ração, ele é muito seletivo. Vai querer, o ideal é você colocar uma pouca quantidade de ração, que é o que ele vai comer, várias vezes durante o dia. O cão, geralmente, você vai colocar ali, as pessoas geralmente fazem 2 vezes por dia, pode ser, e geralmente coloca a quantidade e ele come. Geralmente aceita, a não ser que ele esteja com algum problema de estresse ou alguma enfermidade. Mas se não comeu, não deixa a ração dentro do recipiente, né? É bom retirar, mas é bom, o certo mesmo é colocar essa quantidade ideal. Certo. Aí ele tem que comer, né? Mas provavelmente ele vai comer. Se não tiver com nenhuma enfermidade, nenhum estresse, ele provavelmente vai comer essa ração. Vai comer a ração, gente. E lembrando para você que todo saco da ração tem lá a descrição da quantidade correta para você colocar para o seu cãozinho, dependendo do tamanho e do porte dele, tá? Então, E do peso. E do peso. Então, é bom você ter atenção, porque tá lá sempre descritozinho para você não colocar nem a mais e nem a menos. Exatamente. Não é isso, doutor? Tô quase veterinária, meu Deus. Doutor, obrigado pela sua participação hoje aqui, tá? Esclarecendo muitas dúvidas aí para nós, tutores. Eu sou uma tutora, eu sou mãe pet, por isso que eu tô sempre atenta aí a essas dicas que a gente está trazendo aqui. Esse foi o nosso quadro Papo Animal. Oferecimento Distribuidora Mundi e Vida Distribuidora.